Olá, eu sou Letícia Sá, gerente artística da Casa de Metal Cultural. Estou hoje com a artista Johanna de Oliveira e seu ateliê para comentar um pouco mais do seu processo criativo para a exposição A Origem de Todas as Coisas. A minha família toda é nordestina, assim, minha mãe é de Catolé do Rocha, meu pai é de Campina Grande, então a gente sempre esteve ali no interior, mais parte do interior do que de capital, ali do Nordeste. Minha família, enfim, passou parte da minha infância ali em Mossoró e depois meus tios foram para São José dos Campos, que foi a cidade que eu cresci depois da minha primeira infância, né, até os meus 7 anos de idade. Não lembro exatamente qual foi a idade que eu saí de lá, só que a minha família tem essa coisa cultural muito forte e que meio que não importa limite geográfico, assim, todo mundo mora meio que vizinho, no mesmo bairro, tem os mesmos hábitos, viaja com frequência, então, de volta para o Nordeste, né, então a questão cultural é muito forte, a questão da terra é muito forte para mim ali, lembrar da terra de chão batido, lembrar da terra de construção das casas, então... eu percebi recentemente, até na verdade, dentro do meu processo como artista, da importância dessa primeira infância e desse momento de saída de Mossoró para ir para São José dos Campos e de construção das casas dos meus tios como um elemento muito importante e formador de visão mesmo de mundo. Eu lidava muito com a construção das coisas e isso é legal de pensar, né? Toda a mentalidade de que você via literalmente um terreno, você via a fundação sendo feita e você via uma casa se levantar do nada e era essa casa que você vivia. Então isso para mim foi muito formador mesmo de personalidade e de curiosidade da compreensão de como as coisas são feitas, né? E aí por isso que é a brincadeira do título Qual a Origem de Todas as Coisas, né? Porque tudo que se vê aqui de matéria saiu de algum lugar e esse lugar sempre é natural, é mineral, é um lugar debaixo da terra, assim, né? É uma escavação, é o barro, ou é a bauxita, ou esses são os elementos muito crus, né? E eu gosto de fazer isso como análise e de processos, né, de construção e reconstrução e desconstrução dentro do meu próprio trabalho. Hoje eu trabalho muito com materiais de construção para fazer a base da minha obra, né, para fazer o suporte, porque eu aprendi que eu sabia lidar com a naturalidade muito grande com esses materiais, uma vez que eu via e eu vivia dentro de um canteiro de obras desde muito pequena. Então existiu esse insight, né? Então eu sinto que a Johanna que saiu de Mossoró e foi para São José dos Campos, é uma versão minha curiosa de entender qual a origem das coisas e também curiosa de entender como as coisas se constroem. Elas têm muito essa ideia de uma topografia, né? De uma paisagem, que ela é uma paisagem rústica, ela é uma paisagem que ela se transforma o tempo todo, né? Então acho que essa questão de você migrar do Nordeste para o interior de São Paulo e as mudanças na paisagem física e a paisagem cultural também, né? Acaba refletindo no seu trabalho. E tem essa coisa do resgate de memória, assim, né? Então quando eu tô aqui em São Paulo, existe um nível de preocupação para você não perder essa sanidade, assim, né? Porque é uma realidade muito diferente da realidade de qualquer pessoa, né? A gente está de repente vendo só construção em tudo que é lugar, e prédio, parede, janela. E quando eu vou pensar no lugar de construir o meu lugar como construir o meu espaço de afeto, né? Dentro do meu trabalho ou dentro da minha prática, que seja um lugar que eu consiga me encontrar e me reencontrar para que as coisas façam sentido. E geralmente esses lugares, esse espaço de afeto que é construído dentro do meu trabalho tem a ver com a memória de infância, tem a ver com a geografia e tem a ver com isso, né? Quando eu penso em Mossoró, não só Mossoró, assim, mas eu penso também em Catolé, eu penso nas cidades que eu tinha muito contato quando eu era mais nova, Jericó, cidades da minha bisavó. E são cidades que têm um tom muito específico, têm a matéria muito específica, a textura da parede, a textura das coisas em si, né? Então vem com esse caráter afetivo e de memória e é ressignificado e vai para o meu trabalho, obviamente com esse acaba se tornando, né, um panorama geográfico, acaba se tornando um espaço, um território, quase uma maquete tridimensional, só que colocada na vertical, de um espaço que eu nunca habitei de fato, porque é uma paisagem imaginária,
mas que ao mesmo tempo remete à minha memória ressignificada. Então acho que tem uma preocupação tanto em método quanto em significado, assim, na produção do trabalho, né? E eu acho que isso pra mim é, na verdade, o que justifica a produção, de fato, assim, pra mim, como artista, tipo, por que vou levantar e vou pintar hoje? Então eu tenho essa justificativa pra mim mesma, tipo, é um espaço de afeto que foi construído pra manter uma sanidade no meio de São Paulo e pra manter também o pé firme no chão, tipo, no meio da vida, assim. E eu acho que quando eu saí de São José, fui pra uma série de sequências de bolsas de oportunidade que foram surgindo uma subsequente à outra, né? E quando eu vim para São Paulo foi com a intenção de estudar arquitetura, porque sempre tive essa veia artística, né? Que a minha mãe já reconhecia, então ela me colocava em tudo que era curso da igreja de violino, de dança, de tocar no coro da orquestra, enfim, tudo que é aula de desenho artístico. Eu já tinha isso desde muito nova, porque era até uma forma da minha mãe me colocar, ter contato com arte. E como ela me criou sozinha, né? Então ela tinha uma coisa de precisar estudar durante a noite, então ela me colocava em todos os cursos que ela podia durante a noite para ela conseguir estudar mais tranquila. E aí quando eu decidi meu curso, eu decidi arquitetura porque para mim, como eu me sentia já levemente artista, já tinha uma relação com construção civil, porque todos os meus tios eram literalmente pedreiros, então eu falei assim, faz sentido eu seguir esse caminho, e eu acabei entrando em arquitetura. Durante a minha formação no Mackenzie, eu tive o convite para estudar na Politécnica de Madrid, arquitetura também, só que já escolhi matérias mais voltadas para a arte. E aí eu acredito que ir para a Espanha, com todo o aparato que eu tive, possibilidade na época, né, com todo o financiamento, foi o que expandiu a minha mentalidade de que tipo, é possível que você seja algo que não é um arquiteto, é possível que você trabalhe com algo que não é um escritório 24 horas por dia, assim, naquela coisa de bater o cartão e de entrar e de sair. Então, eu me enxerguei artista quando eu percebi que eu não queria projetar como eu queria o mármore da bancada, eu queria pegar o mármore e fazer ele. Eu ainda não trabalhei com mármore, mas eu tenho a intenção, porque é a intenção de querer mexer diretamente com a matéria. E no meu caso, né, acho que isso é questionado dentro da produção de arte de modo geral. Hoje em dia a gente está questionando na produção contemporânea o que de fato é pintura, porque pintura não precisa ser só com a tinta óleo ou a tinta acrílica, né? O que é pintura hoje em dia está sendo questionado, o que é escultura está sendo questionado. Então, mesmo as nomenclaturas e os rótulos estão sendo questionados, né? E existem, de fato, artistas que conseguem até fazer o projeto e passar para artesãos também trabalharem em cima desse projeto. E é válido, é verossímil, é verdadeiro. Mas a minha intenção é quase um trabalho de formiga mesmo, é o trabalho do desgaste da superfície, é o trabalho de lixar com a própria mão, é o trabalho de pegar uma peça gigantesca, difícil de carregar, e colocar do ponto A para o ponto B, e de manusear, né? Lidar com a textura, lidar com a forma ainda crua, ainda molhada, e começar a trabalhar e sentir que o processo vai me levar para algum lugar. Então foi durante a minha formação de arquitetura, no meio da formação, que isso já faz, né, 10, 11 anos, que eu decidi seguir um viés mais dentro de arte do que dentro de arquitetura. E voltei para São Paulo já com isso na cabeça, e desde então eu tenho articulado a minha produção e a minha presença dentro do circuito de arte em São Paulo e no Brasil, né? Então, o meu trabalho sempre se colocou como um contraponto, né? A arquitetura é o quadrado, é a linha reta, ortogonal, de 90 graus ali, é isso aqui, os cálculos completamente definidos. Se dentro do meu recorte religioso o simbolismo tinha uma importância muito grande, né, com elementos lá, isso aqui, a pomba é o Espírito Santo, o leão da tribo de Judá, tem muitos símbolos, né, dentro da igreja cristã, que eu comecei a, eu quero chegar no nível de desligamento da realidade, da racionalidade, para alcançar um nível de consciência do que é o divino, através da desconstrução e construir um contraponto. Então, a arquitetura é isso, e a instituição religiosa é isso, eu vou fazer o contrário, para poder me desconstruir o suficiente e criar um caminho que é meu sem a interferência direta, né? Porque acho que é o lance do caminho para encontrar uma linguagem autêntica, né? Sai desse... Eu não quero ser o que me falaram que era para eu ser e o que a formação falou que eu precisava ser. Eu quero ser o que eu sozinha faço aqui no silêncio do meu quarto sem que ninguém saiba.
construção de uma narrativa autoral, né? De uma narrativa autoral, e que não é o que o mercado espera que você faça, o que não é o mercado de leitura, o mercado de arte, o que não é o que a instituição religiosa espera que você faça, para que você seja considerado iluminado, né? Não sei, ou ser sagrado de alguma forma, ou o trabalho, falar sobre o sagrado de uma forma muito já batida até. Sim. Essa tentativa de criar uma paisagem imaginária é uma paisagem para uma fuga possível, né? E por mais que não seja possível de uma forma real, uma fuga mental que seja aquele ponto de pausa, o ponto do respiro, o ponto de tipo, aqui eu consigo deixar de ouvir o que tem ao redor e é sobre isso aqui agora. Então existe essa intenção, a junção de todos os pontos da minha trajetória para construir algo que é novo e que tenha um magnetismo na peça em si, que traga a atenção para dentro, sabe? A atenção do observador para dentro da peça e para dentro do percurso que é desenhado. Alcance de uma subjetividade, de algo que seja suspenso, né? Eu acho que isso também vem um pouco da escolha curatorial em suspender as suas obras, né? Para conseguir ter essa visão de que é algo que é leve, mas não é. Mas não é. Assim como a gente pensa numa montanha, a gente pensa no processo de mineração, a gente pensa no carvão vegetal. O carvão vegetal ele é super leve, mas quando você olha para ele, você acha que ele é algo muito pesado. É pesado pelo tom. Eu acho que existe uma preocupação intrínseca no meu trabalho de trazer o olhar da mulher para uma série de materiais e de ferramentas que são manuseados para um fim muito masculino, né? Porque não existem pedreiras mulheres no mercado de construção civil. Escolher trabalhar com materiais densos e pesados e trazer, tentar fazer com que eles pareçam leves e fluidos é um desafio. E não acho que tenha a ver com o fato de ser mulher, mas acaba se tornando. Não foi com a intenção, de uma forma premeditada. Eu não gosto de defender, né, que a mulher artista ela tem que trabalhar com um tom X específico, ou tem que se comportar de tal e tal forma, mas eu entendo que existe uma visão e uma perspectiva sobre as coisas que uma mulher consegue observar, talvez, e ter essa sensibilidade e trazer esse tipo de sensibilidade para dentro de um trabalho. E trazer leveza é um desafio é uma brincadeira quase, assim, né? Eu quero que algo que é leve pareça pesado, eu quero que algo pesado pareça leve. É meio que essa coisa do contraponto. Tudo que parece de um jeito eu quero que seja o contrário, né? Tipo, ser do contra. Mas eu sinto que eu, como artista mulher, eu encontro muito mais... me questiono muito mais sobre o meu trabalho e sobre a relevância dele, independente do gênero. Porque eu me entendo como um indivíduo, tipo, eu sou uma mulher, mas também sou um indivíduo, uma pessoa artista que produz em São Paulo. E eu não gosto de rotular diretamente como uma arte feminista. Não é arte feminista. Acho que qualquer arte feita por uma mulher hoje é feminista no seu cerne e não precisa ser literal, não precisa ser gritada. Às vezes, dependendo de cada um, obviamente. Tem gente que precisa gritar e de fato vai ser ouvido. Mas acho que no meu trabalho eu busco por um discurso mais sutil. E o trabalho vai falar por si só, eu não quero ter que explicar ou fazer disso um statement, né? Tipo, vou escrever artistas mulheres existem ou algo assim, que seja literal. Acho que pra mim o meu caminho, uma escolha pessoal minha é fazer isso de uma forma mais sensível, né? Gostaria de agradecer, né, o convite para o seu ateliê e a possibilidade dessa entrevista. Espero que você tenha gostado também, é muito importante pra gente. Obrigada. Obrigada.